Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula. Nesta noite nós vamos estudar sobre metodologia sociológica e metodologia científica. Mais especificamente sobre o quê? Algumas questões, algumas problemáticas, digamos que até alguns dilemas que envolvem a sociologia, o histórico da sociologia como ciência. E também como ela se desenvolveu, como ela surgiu e, de certa forma, como ela foi se perdendo ao longo do caminho, né? E deixando até de ser uma ciência na prática, propriamente dito. Na prática, que eu digo, é na forma como ela é executada e para se tornar talvez até uma militância política, digamos assim, e sobre também a necessidade de retomada desse método científico, né? Então aqui no quadro está os nossos aspectos que nós vamos entender e também aqui está alguns pontos importantes da abordagem e das ferramentas sociológicas. Então será essa nossa aula e nossa reflexão de hoje. Bom, então a gente vai começar justamente com os aspectos científicos da proposta original da sociologia. Então vamos lembrar aqui que hoje, talvez, quando a gente imagina a sociologia, a gente vai imaginar ali a universidade pública, nós vamos imaginar cursos de ciências humanas, de história, ciências sociais, e nos vai vir à mente muito mais uma militância política do que propriamente uma ciência. Contudo, se nós voltarmos no tempo e nós lembrarmos dos pais fundadores da sociologia, Comte, Durkheim, Weber, nós vamos imaginar, para quem já teve contato com essas, em livros, enfim, com essas teorias, né, a gente vai lembrar e vai nos vir à mente uma outra imagem, digamos que um outro aspecto, que são justamente cientistas, são sociólogos, são de fato pensadores que se dedicaram a construir uma ciência, a construir a ciência da sociedade. Aquela ciência que vai aplicar o conhecimento, que buscava, né, aplicar o conhecimento técnico, até semelhante às outras ciências, as ciências naturais e exatas, mas aplicar no estudo da sociedade. Então essa foi a primeira ideia e a primeira pretensão da sociologia enquanto disciplina, enquanto matéria. Vamos lembrar que o fundador da sociologia, nós podemos dizer que é Augusto Comte, embora não tenha sido ele quem desenvolveu os principais aspectos do método sociológico, porque esse encargo foi de Émile Durkheim. Caso ambos franceses aí, né? Comte deu um nome para a sociologia, inclusive, de física social. Esse foi o primeiro nome da disciplina e da ciência. Física social, porque a ideia justamente era criar uma ciência. Era desenvolver ferramentas e métodos para aplicar na análise e na compreensão da sociedade. Então essa foi o primeiro momento, a primeira fase da sociologia, né? Só que essa sociologia ela foi aos poucos tomando outros caminhos, aí foi lá pelo século XX. E vamos aqui marcar um tempo mais ou menos que é talvez meados do século XX ali. A gente até poderia citar talvez a revolução hippie, a revolução cultural que houve nos anos 60, mas vai até mais ou menos esse período aí uma sociologia chamada de positivista. E algumas pessoas vão até, digamos assim, ter um conceito até pejorativo sobre aquilo que é positivista. Mas eu gostaria de destacar e lembrar aqui que positivismo nada mais é do que científico. Positivismo significa científico. Essa é a ideia inicial, a ideia de fundação desse termo, né? Então, sociologia científica, sociologia positivista, positiva, é a mesma coisa, né? Então, até meados desse século era aplicado esse método e essa proposta para a sociologia. Tanto que, aí nós vamos trazer aqui para aspectos antropológicos, né? Tanto que até o
a imagem, a postura desses cientistas era outra, era de fato aquele cientista semelhante também aos primeiros psicanalistas e a todos os outros cientistas, tanto de humanas da época, positivistas, como até de outras ciências, né? Para aos poucos ir se encaminhando para uma transformação dessa imagem da ciência, dessa ciência e, digamos, das ciências humanas como um todo, história e geografia e outras ciências, para um aspecto um tanto mais militante, que já não tem mais aquela ideia propriamente científica. E aí nós vamos atribuir isso justamente a essa questão aqui, a teoria crítica. O que é a teoria crítica? É aquilo que muitas vezes disseram para nós já na escola, para alguns, né, ou na faculdade. O que nos diziam? Então, o próprio Durkheim, o próprio Weber, que são pai fundadores da sociologia, eles assumem na universidade um segundo plano. E eles são tidos como, digamos assim, cientistas que, embora até importantes, sim, são considerados importantes, mas um segundo plano no sentido de que eles não eram teóricos críticos, eles não eram adeptos de uma teoria crítica. Então, eles acabam sendo colocados em segundo plano em detrimento de quem? Teoria marxista. Então, teoria crítica, ela é justamente o marxismo. Nada mais além do marxismo. E qual foi o discurso que foi pregado para nós? Ora, foi justamente aquela de que, bom, a gente não pode... Vamos pegar aqui a historiografia, a ciência da história, tá? Para ilustrar isso, para ilustrar esse raciocínio, como foi passado para nós, como foi vendido o peixe da teoria crítica e do marxismo. Então, era dito para nós assim, bom, a gente não pode, assim, ser limitado no nosso pensamento, simplesmente nós estudarmos um conteúdo e a gente ir lá levantar os fatos, as datas e os personagens. Isso é muito limitado, isso é alienante, essa palavra é muito utilizada, né? Isso é muito alienante. Então nós temos que ser críticos, nós temos que fazer uma análise crítica da história. E a gente, às vezes naquela juventude nossa, não estando totalmente amadurecido, o que a gente pensava? Realmente a gente tem que ser inteligente, tem que analisar as coisas de forma crítica. Afinal, essa teoria positivista ela é alienante, ela quer nos fazer ficar só decorando fatos, datas, argumentos, e ela não quer que realmente a gente entenda, aprenda as coisas, né? Então íamos nós lá, de cabeça mergulhando na teoria crítica, que, como dito, nada mais é que o marxismo. Só que nesse momento a gente cai em uma grande armadilha. Porque, na verdade, a teoria crítica ela tem só um motivo, que é revisionismo histórico. É fazer uma revisão de toda a história, de todos os fatos históricos, dos momentos, à luz de um marxismo que é luta de classes. Então é pegar os fatos históricos que já estavam levantados todos pela historiografia e aplicar uma luta de classes, enxergar ali uma luta de classes. E aí começar a reconstruir tudo, reconstruir toda a história à luz disso aqui. E aos poucos nós vamos montando nossa mente à luz de um marxismo para entendermos a fábula de que o mundo tem apenas duas classes, se encaminha para uma luta final em que as duas classes lutarão entre si e chegaremos finalmente num mundo sem classes, num mundo sem desigualdades praticamente, pelo menos sem desigualdades que afetem as pessoas. Ou seja, nós chegaremos quase num mundo que não é um paraíso propriamente dito, mas praticamente quando a gente diz que a gente eliminaria essas injustiças, desigualdades do mundo, a gente está criando essa fábula de espécie de Nova Jerusalém, de um paraíso. Então a gente já vê aqui que diversos aspectos que se assemelham a uma construção religiosa na teoria crítica e no marxismo, né? A gente vai falar mais sobre isso, sobre essa similaridade, e a similaridade não, na verdade, a forma como o marxismo detém nele e adota toda a construção escatológica religiosa de mundo. E como ela faz isso, se vendendo como algo real e científico, né? Mas o que acontecia nisso aqui? Qual foi o grande problema disso aqui, dessa teoria crítica? Na verdade, do ponto de vista político, ela tinha um objetivo único,
que é apoiar, criar as bases intelectuais e teóricas para regimes comunistas. Então, tomar conta, por exemplo, de escolas, universidades, porque essas pessoas chegariam no Estado, essas pessoas chegariam na mídia tradicional, até porque na época não tinha mídia descentralizada, possibilitada pela internet. Então, a partir daí tinha um único objetivo, que era o ponto de partida era esse objetivo. Chegar na implantação de regimes comunistas. É isso que é o objetivo único dessa teoria crítica. Por meio da escola, moldar todo o pensamento dos alunos para chegarmos a construir toda uma classe intelectual marxista, tomar o poder e implantar os regimes comunistas. Então a teoria crítica é isso, não tem nenhum outro objetivo, nenhuma outra proposta. Então, esses são os dois principais aspectos da teoria crítica. Fazer um revisionismo histórico à luz do marxismo e preparar a base intelectual para a implantação do comunismo. E se conseguiu fazer isso? Sim. Foi com muito sucesso e conseguiu, porque toda a intelectualidade que está lá no governo, no Estado, nas universidades, na mídia, nas escolas, todas em um determinado momento se tornaram marxistas. Principalmente ali até anos 90, anos 2000, completamente. A partir do advento das redes sociais, se começou a ter uma descentralização da informação, o que possibilitou algumas pessoas que destoavam disso aqui aparecerem e começar a demonstrar as falhas e os problemas disso daqui. Então, essa é a questão e a problemática da teoria crítica, tá? Então, a gente já pontuou isso daí. Nós vamos falar agora desse uso político-partidário da sociologia e das ciências humanas como um todo. O que aconteceu então? Como dito, essa ciência começou a se perder aos poucos. Então, aquela pessoa que na verdade não era um cientista, e como Weber falava que a ciência é uma vocação e a política é outra vocação, aquela pessoa que na verdade ela tinha uma vocação e um interesse político e não científico, ela adentrava na sociologia ou nas ciências humanas como um todo, para quê? Para na verdade obter um diploma que seria sua grande fachada, que seria sua placa para dar legitimidade ao seu discurso, que nada mais era que o marxismo. Então essa pessoa, estando na universidade, estando munido de um diploma, estaria ela agora legitimada e justificada em suas proposições políticas como um cientista, como técnico. Então essa narrativa aqui se tornou efetivamente, conseguiu se vender efetivamente como científica, sendo que ela não o é. Ela, na verdade, é uma doutrina política, nada além disso. Uma doutrina política que conseguiu se vender como a pura ciência e as pessoas compraram isso e praticamente eliminou aquilo que era ciência de fato, que é aquela ciência positivista, aquela proposta que realmente queria fazer ciência. Então, o aspecto político do marxismo venceu e se sobrepujou, né? Então, essa é a história dessa questão. E por que o marxismo efetivamente não é ciência? Porque, como dito, ele nada mais é do que uma ideologia política, uma doutrina e uma ideologia política. E ele, inclusive, do ponto de vista da sua construção, ele nada mais é que uma religião política, uma ideologia que é construída aos moldes da religião. Até porque Marx, talvez na sua época, se imagina que nos tempos de hoje, a religião ainda tem um grande papel, uma grande força. Imaginemos então lá no século XIX, quando Marx escreveu isso. Ainda era muito poderosa. E talvez Marx, sem perceber, ele construiu... Mori, pega o tunico aqui. Ele está raspando aqui no coisa. Vem? Vem? Bota ele lá. Marx, talvez sem perceber, ele construiu nada mais do que uma narrativa
baseada em uma fábula, que é o quê? Que o mundo é dividido em duas grandes classes, tá? Que a história do mundo toda se passou por alguns modelos e sistemas econômicos que tinham algumas classes, até finalmente chegar no período moderno, que ele chamou de capitalismo, e nesse período tinha só duas classes, os burgueses e os proletários. E essas duas classes chegariam a um confronto final, uma grande batalha final, como se fosse assim, e ficaria apenas uma classe, a classe dos proletários, superando todo o mal. Então, onde é que estão os aspectos e as características de uma narrativa religiosa nessa construção dele? Ora, primeiramente é aí que nós temos uma espécie de luta do bem contra o mal. Uma classe detém todas as virtudes da bondade, daquilo que é correto, contra uma classe que detém o mal. Ou seja, é claramente um dualismo, uma luta do bem contra o mal. Segundo, ele não entende as classes como complementares. Ele entende que uma classe pode sobrepujar a outra. E ele falava muito em história, porém ele não compreendeu que as classes, tanto de burguês como de funcionários, são elas construídas historicamente, são elas construídas pelas relações dos indivíduos no seu dia a dia, afinal a possibilidade de ascensão social, e nisso aqueles indivíduos que têm mais possibilidade, mais vocação de se colocarem como empresários vão se colocar, aqueles que vão ficar sobre funcionários vão ficar, e uma série de outras classes que existem no mundo do trabalho, né? De outras categorias, aqui chamadas de classes, mas podem ser tratadas como categorias. O fato é que essas ditas classes, entre aspas, digamos assim, elas são, na verdade, complementares na sociedade e fruto da construção histórica das relações entre os indivíduos. E elas não são excludentes entre si, como Marx entendia, que as classes eram excludentes, uma poderia existir sem a outra, como se não fossem construídas historicamente. E quando na verdade elas são complementares. Então teria aí no final uma espécie de apocalipse, uma espécie de batalha do Armagedon, em que o mal superaria o bem, que é a revolução comunista, né? Então nós chegaríamos a uma nova Jerusalém, que é a sociedade sem classes, e vamos considerar que do ponto de vista orgânico a sociedade não teria injustiças, não teria desigualdade, afinal todos estariam na sua justa posição. Mesmo que algum marxista venha dizer, mas Marx não disse isso, porque ele disse que teria desigualdade entre as pessoas, uma vez que um ocuparia um cargo, outro ocuparia um cargo mais alto. Sim, existiria isso, mas isso não é uma desigualdade de fato orgânica, mas uma distribuição centralizada dos cargos, como se fosse possível fazer isso, né? Ou seja, na prática seria um mundo planejado em que a desigualdade de fato não existiria. Existiria sim uma distribuição dos cargos ali, né? Então, observe os diversos pontos e aspectos de similaridade de uma doutrina e uma narrativa religiosa que foi construída e, como dito, talvez nem percebida por Marx, né, no seu intento ali. Que traz todas essas condições e erros de análise histórica, inclusive. Erros bastante grandes, uma vez que não compreendem, não dão conta de entender a realidade da dinâmica e da complexidade social, né? Então esses são os termos e esse é o problema do marxismo trazido enquanto método. As limitações do pseudo-método continuam. Mesmo quando falamos em materialismo, a contribuição maior, entre aspas, do marxismo é aplicá-la à compreensão da história e da economia. O conceito de materialismo já era bastante antigo e discutido nos tempos de Marx, existindo desde os tempos gregos e posteriormente aprofundado e agregado com diversos outros filósofos que trabalharam essa noção. Contudo, mesmo na tarefa de aplicá-lo à análise social, Marx e Engels cometeram a sua confusão maior, criando uma narrativa fabulosa sobre o andar da história e das relações de classe, criando, na verdade, uma verdadeira mitologia. Neste caso, sobre esta pseudo-teoria, pseudo-método, não havendo nada teórico que se possa aproveitar, só o que restou foi uma ideologia política autoritária e sanguinária, sendo esse o fator, seu único legado e que vai deixar marcas para toda a história.
O discurso metodológico é o disfarce da intenção política. Devemos observar que o próprio termo capitalismo, na forma como é abordado, já denota uma noção pejorativa, no sentido de condenar as atividades comerciais e produtivas dos indivíduos e enaltecer uma suposta virtude do Estado maior que a dos indivíduos. Na verdade, o nome correto de se chamar o modelo econômico moderno é sociedade de mercado ou economia de mercado, que nada mais é do que as atividades comerciais e produtivas espontâneas realizadas pelos sujeitos particulares. Trata-se do comércio, da sociedade comercial. A própria capacidade de tornar corriqueiro um termo pejorativo, tal como o capitalismo, já demonstra a preponderância da ideologia marxista na forma como ela assumiu nos meios formadores de opinião, como universidades, imprensa e no seio do próprio Estado. Assim, quando nos referirmos ao modelo econômico moderno, deveríamos chamar de economia de mercado, ou comercial, ou sociedade de mercado, para assim não cair no vício e no erro, ou até na armadilha marxista, de chamar essa sociedade de capitalismo, no sentido pejorativo. Aqui a gente já está adiantando o que nós iríamos aqui. Ele, na verdade, é um não método. Em nenhum aspecto ele pode ser considerado como científico, uma vez que ele nada mais é, como dito, que uma ideologia política que tenta chegar ao poder, que tenta implantar os seus no poder, né? Então, esse foi o uso político feito pela sociologia. Nós teremos, então, um desafio de uma retomada da sociologia enquanto ciência. Por quê? Porque só com essa retomada que a sociologia vai se colocar como, de fato, uma ciência importante. Limpar de todos esses aspectos políticos partidários e partir para uma ciência positiva ou científica. Então ela não tem nada a ver com marxismo, nem com teoria crítica, nem com nada disso. A ideia da sociologia sempre foi observar a sociedade como um fato, observar sintomas de desintegração que poderia estar havendo na sociedade e tentar pesquisar aquilo para tentar oferecer algum diagnóstico sobre as diversas situações. Esse é o único aspecto da sociologia, né? E para isso, obviamente, se precisam de ferramentas, que são ferramentas teóricas, que eu elenquei aqui algumas. Então, nós devemos compreender esta diferença entre uma teoria crítica, que na verdade é uma aplicação política, nada científica, de uma sociologia de fato positivista, de fato técnica, de fato científica, que ela não se alinha a esse tipo de pensamento aqui. Então, em escopo político, ela não vai se alinhar nunca a quem tem esta proposição aqui. Se nós considerarmos que isso é esquerda, a sociologia de maneira nenhuma se alinha a isso, né? Então, há necessidade de se livrar, de limpar todas essas bandeiras aqui para poder, de fato, se fazer sociologia, né? Bom, então agora nós vamos elencar as ferramentas que nós temos aqui, que eu destaquei algumas. Então, fatos sociais de Durkheim é uma delas, é observar o que acontece na sociedade. Eu não vou conceituar exatamente porque a aula aqui não é sobre esses conceitos, é só destacando esses conceitos enquanto ferramentas. Fatos sociais se trata de observar fenômenos que acontecem na sociedade como um fato, como um objeto, como aquilo que pode ser observado, percebido, analisado e dali se tirar conclusões. Então o cientista ele vai observar esses fatos e vai tentar tirar dali uma série de diagnósticos, de hipóteses, de pressuposições para elaborar hipóteses naquilo que seja necessário naquela situação, né? Os tipos ideais de Weber também são uma ferramenta, um conceito teórico interessante, porque o que é o tipo ideal? Nós vamos pegar um conceito, por exemplo, anarcocapitalismo, talvez não na ideia de que isso seja possível se aplicar totalmente na prática, mas como uma referência teórica daquilo que mais se aproxima ou mais se distancia do anarcocapitalismo. Então, o tipo ideal é sempre um conceito em seu modelo mais puro, mais exato, e aquilo que acontece na prática, no dia a dia, o pesquisador, o observador vai analisar o quanto se aproxima ou o quanto não se aproxima daquele tipo ideal, né? Então isso serve para muitos usos dentro da análise sociológica, né?
Campos e papéis sociais de Bourdieu também é um conceito interessante. O que Bourdieu vai falar? Que os campos, ele vai dizer que a sociedade é dividida em diversos campos de especialidade. Obviamente que esse conceito é muito mais amplo. Eu vou falar aqui apenas algum aspecto que eu quero destacar dele, né? Que a sociedade é dividida em diversos campos de especialidade e esses campos têm suas lógicas próprias. Então vamos pegar, por exemplo, a alta moda, né, que vai ter ali seus estilistas, que vai ter ali seus modelos de passarela, ou a alta culinária, que vai ter ali seus mestres da culinária, a forma como eles se expressam, a forma como eles demonstram as características do ramo, né? Então, algumas pessoas acabam assumindo de forma a se tornarem uma referência dentro do campo. Então eles passam a ser o próprio campo. Quando a gente fala na moda, nós pegaríamos um exemplo, Gisele Bündchen. Ela será dentro do campo da alta moda, da alta costura, uma referência de passarela. Então a forma como ela fala, o sotaque, a forma como ela desfila acaba sendo uma referência de campo para todas as outras. Então ela passa a definir o campo, mas ao mesmo tempo ela não tem o poder de destruir esse campo. Na verdade, o que ela fez foi assumir completamente as características do campo ao ponto de se fundir com o próprio campo e se tornar uma referência. E vale com os papéis sociais também, que são, por exemplo, um sujeito no seu dia a dia. O mesmo sujeito, ele assume o papel social, por exemplo, de pai, então ele vai ter uma relação com seu filho, que é de pai e filho, mas no seu papel com a sua esposa, ele vai ter outro tipo de relação. Ao mesmo tempo que no seu papel com seu patrão, ou com seu funcionário, ou com seu colega, ele vai ter outro papel social e outro tipo de relação. Então as pessoas no dia a dia, a todo momento, assumem papéis sociais diferentes, conforme o que elas estejam fazendo, onde elas estão naquele momento. E cada papel social tem uma lógica própria de comportamento e de relação, né? Aqui eu vou destacar um outro conceito que eu quis trazer e que justamente todos esses temas aqui estão nesse livro aqui, tá? Ensaios sociais. O livro não é só sobre metodologia, é uma série de ensaios que eu coloco aqui, mas tem uma parte justamente que vai falar sobre o método sociológico, que fica destacado essas ferramentas aqui, né? Então, justamente aqui é destacado que a amplitude ou a inserção do tema dentro do âmbito do escopo da pesquisa sociológica. Isso aqui é extremamente necessário. Então, quando o pesquisador vai fazer uma pesquisa, para que se tenha uma contribuição coletiva, como nas outras ciências tem, ninguém faz ciência sozinho, é necessário ao pesquisador demonstrar qual a localização, qual a posição da pesquisa macro que a sua pesquisa micro está. Então, sua própria pesquisa deve estar inserida em algum tipo de amplitude da pesquisa maior sociológica. Para quê? Para que haja uma contribuição a uma pesquisa maior. Porque senão, como que nós, pesquisadores sociólogos, vamos entender a realidade social ampla se cada um ficar pesquisando de forma separada? Então isso aqui é quase como uma justificativa também, né? Demonstrar qual o posicionamento daquela pesquisa no macro entendimento da sociedade, para que assim a gente vá montando um quebra-cabeça, né? E aí a gente possa somar esses artigos e essas pesquisas e entender a realidade ampla, né? Bom, então esse é o outro. E por último, a gente já viu que é marxismo como o não método. Então este a gente já debateu bastante aqui. Então são os pontos, são essas ferramentas que eu gostaria de destacar. Então, hoje nós temos essa nossa aula sobre o método sociológico, uma aula que não é muito grande aqui. Então, eu peço a todos que assistam, compartilhem, curtam o canal para a gente ir aos poucos ir divulgando isso aqui, né? E eu já vou destacar para vocês que aí na descrição do vídeo está o link dos livros. Eu vou mostrar para vocês aqui os nossos livros. Além desse aqui, que está lá tanto na Amazon, na Wiclap, e-book e livro físico. Todos esses aqui estão também
Debate dos Ídolos, Dom Blau, tá? Nós temos esse aqui, todos eles estão lá, Cartilha do Terrorismo, Manifesto Cívico, são todos livros que ajudam a fomentar, a patrocinar esse canal aqui. E esses cursos que a gente tem dado aqui, essas aulas são gratuitos, estão disponibilizados ali. Quem tiver interesse em colaborar, o Pix está ali para fazer doações para o canal, eu já de antemão agradeço. Então, comprando os livros também ajuda o canal. E nós temos aqui essas plaquinhas também que a gente está vendendo, plaquinhas para enfeitar lá o móvel, sua casa. Essas plaquinhas ficaram muito bonitas. E nós temos também aqui essa estatueta aqui do laçador que ajuda também a fomentar, a patrocinar o canal e vai ficar bonito lá na mesa de vocês. Então são esses os produtos que nós temos vendido aqui e o link está tudo na descrição ali. Agradeço a todos, essa é a nossa aula. Até mais.